Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos seguindo uma sequência de exposição e pregação da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Eu farei essa leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse privilégio de escutá-la, de tê-la, ó Pai, como a nossa única regra de fé e conhecimento, Senhor. Mas nós entendemos que esse conhecimento, essa prática, essa vida que nós precisamos, não depende de nós mesmos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos da Tua graça nas nossas vidas, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos mostre a Tua verdade, para que nós sejamos edificados para a glória do Teu nome. Nós oramos nesta manhã. Amém. Irmãos, nós temos falado acerca dos sinais de vida. Uma série de sermões baseado nos 7 milagres de Jesus registrados no Evangelho de João. Primeiramente, falamos de Jesus transformando a água em vinho. Logo após, falamos da cura que Jesus manifesta sobre uma criança, filho de um oficial. Nós falamos também sobre a cura que Jesus ministra a um homem que estava há 38 anos em um lugar à espera de um milagre. E Jesus, em meio a uma festa, ele vai em direção àquele homem, mesmo sem que aquele homem o convidasse, mesmo que muitas pessoas talvez não queriam que Jesus fosse àquele lugar, porque ele teria a opção de ir para uma festa. Mas ele ali vai e cura aquele homem. E aqui nós estamos diante do 4º milagre. E esse 4º milagre tem uma mensagem importante, que eu creio que é fundamental para a vida da igreja. E não somente para a vida da igreja como todo, como corpo, mas também de forma individual. Esse texto vai nos falar acerca da provisão de Jesus. Deus é quem nos sustenta.
Deus é quem guia a sua igreja. Deus é quem nos sustenta e dá tudo o que nós precisamos para avançar e caminhar na vida cristã. Se nós observamos com calma esse texto bíblico, nós vamos ver que essa passagem bíblica é o milagre mais registrado em todos os evangelhos. Todos os 4 evangelhos registram esse milagre de Jesus. Ele foi um milagre muito importante, porque esse milagre é o retrato perfeito daquilo que Deus revelou desde o Antigo Testamento. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus fez essa promessa de sustentar o seu povo. Quando eles estavam 430 anos aproximadamente escravos no Egito, Deus promete que os tirariam do Egito e os levariam para a terra prometida. E durante 40 anos, aquele povo foi sustentado no deserto. Eles não tinham condições de plantar, eles não tinham condições de empreender, eles não tinham condições de trabalhar. A única responsabilidade deles era avançar por fé. Eles tinham que depender plenamente do Senhor. E Deus enviou a provisão durante os 40 anos. E é interessante pensar nisso, irmãos, porque eles poderiam haver chegado em Canaã, na terra prometida, em 40 dias. Mas eles chegaram depois de 40 anos, porque Deus estava provando os seus corações. Porque muitas vezes a dureza do nosso coração é tão grande que nós não queremos depender de Deus. Nós temos dificuldades de confiar no Senhor. Nós temos dificuldades de depositar nossa fé nele. Mas a maturidade da vida cristã é marcada quando nós verdadeiramente entendemos o poder de Jesus para sustentar as nossas vidas em toda e qualquer situação. E nesse texto bíblico nós vamos ver essa passagem. Jesus está ensinando a sua igreja. Jesus poderia ter ministrado aquele milagre de uma forma muito rápida e sem a ajuda de ninguém. Mas Jesus, na sua soberania, ele está ensinando os seus discípulos. Ele está ensinando aqueles que no futuro seriam os primeiros líderes que estabeleceriam a igreja. Portanto, Jesus está aqui ensinando a sua igreja, porque essas palavras foram registradas para nos ensinar como nós devemos viver como igreja. Como nós, como igreja, precisamos descansar na provisão divina. E, em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto que há diante de nós uma grande necessidade. Se você observar nessa passagem bíblica, Jesus está deixando isso claro para os seus discípulos. Que nós temos grandes necessidades que somente Deus pode suprir. E nós estamos no meio de uma cidade, nós estamos no meio de pessoas que passam necessidade. E que necessidade é essa nessa passagem bíblica? Em primeiro lugar, você vai ver no versículo número 1 ao 4, que essa multidão, irmãos, está com fome. Eles estão com fome, mas essa fome não é simplesmente uma fome física. Não é uma fome de querer comer algo simplesmente. Há uma necessidade espiritual. Jesus, se você observar no versículo bíblico, Jesus sobe ao monte. E Jesus sobe ao monte porque ele estava buscando um lugar reservado. Ele estava buscando um lugar de descanso, porque a jornada havia sido intensa. Ele havia feito muitos milagres. Havia uma multidão que o acompanhava. E Jesus sai daquele lugar, conforme diz o texto aqui do versículo, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia que havia, em Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus para o monte e se assentou ali. Então Jesus viu que havia uma grande necessidade.
Ele viu que havia uma grande necessidade. E essa necessidade, ela continua, porque isso é um retrato da humanidade, o qual nós vivemos. As pessoas estão buscando respostas para as suas dúvidas. As pessoas estão buscando suprir as suas necessidades. E nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. Porque o olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Quando nós lemos em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, do versículo 35 em diante, diz o texto que Jesus olhava para aquela multidão e Jesus a via como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão estava com fome. Aquela multidão estava necessitada. Mas o interessante aqui é que há uma espécie de inconstância no texto. Nós vemos uma multidão que quer escutar Jesus, que quer ver os milagres de Jesus, que quer estar perto dele, que entendia que Jesus era um homem sábio, que ele era um homem de valor, que ele era um homem que poderia fazer milagres, por isso aquelas pessoas estavam ali para suprir as suas necessidades, mas aquela mesma multidão, eles não conseguiam entender que Jesus é Deus. Aquela mesma multidão era capaz de dizer, como disse quando Jesus foi crucificado: crucifica-o, crucifica-o. E isso acontece, irmãos, quando nós queremos viver uma vida superficial. Isso acontece quando nós queremos estabelecer uma relação com Jesus de utilidade. Isso acontece, irmãos, quando nós queremos viver uma vida baseado nos nossos interesses e nas nossas necessidades. Então, volta e meia, nós nos encontramos na igreja e muitas vezes nós queremos e encontramos que é mais cômodo e queremos estar na zona de conforto e nos colocamos no meio da multidão. Nós queremos passar desapercebido. Nós não queremos ter uma vida de profundidade. Nós não queremos crescer espiritualmente. Nós não queremos ter um compromisso com Deus. Nós queremos ter uma vida religiosa. Nós achamos que Jesus é bom. Nós achamos que a palavra de Deus é boa. Nós entendemos que a igreja cumpre um papel social. Nós entendemos que as pessoas que estão aqui, muitas vezes são pessoas sérias e de valores. Mas nós queremos ficar no meio da multidão. E esse é um grande problema. Porque estar no meio da multidão é ter fome. Estar no meio da multidão é viver uma vida infeliz. Estar no meio da multidão é viver uma vida inconstante. Estar no meio da multidão é não ser suprido como nós poderíamos ser. E quando nós vivemos dessa maneira, irmãos, nós nunca vamos encontrar satisfação e a verdadeira felicidade. Portanto, a minha pergunta: será que você não está nesse grupo da multidão que gostava de escutar Jesus, que gostava dos benefícios que Jesus poderia dar, que queria estar perto, mas não queria se comprometer? Mas há um segundo grupo nesse texto aqui, que é o grupo dos discípulos. Os discípulos de Jesus. Se por um lado há uma inconstante multidão, por outro lado, aqui no texto, nós vamos ver discípulos incrédulos. Nós vamos ver discípulos que não são capazes de crer no poder de Deus. Observe o versículo de número 5 comigo. Diz-nos a passagem bíblica: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto
para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? E esse é o desafio da igreja. É nós entendermos a essência da nossa fé. É nós entendermos quem nós somos. É entender o propósito pelo qual nós fomos chamados. Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos: como vocês vão alimentar essa multidão? O que vocês estão dispostos a fazer? O que vocês acham que deveríamos fazer? E aqui há algo muito importante que nós precisamos colocar atenção. Porque nós não fomos chamados, irmãos, para solucionar os problemas dos demais. Mas nós fomos chamados para ajudar as pessoas a encontrar a solução. Nós somos chamados para colocar o nosso coração em meio à necessidade das pessoas e ter compaixão com elas e sofrer com elas. Nós fomos chamados como igreja não para ser a solução, porque a igreja não é a solução. E esse é o problema, que nós muitas vezes como igreja, nós nos colocamos como a solução para a sociedade. E a igreja como instituição não é a solução. Não é a solução nem para nós, nem para as pessoas que estão lá fora. A igreja não é a solução. Jesus está fazendo essa pergunta exatamente para mostrar aos discípulos que eles não eram a solução. Que eles não tinham condições de solucionar os problemas dos demais. E esse é o problema. Que nós, muitas vezes, achamos que a instituição é capaz de solucionar o problema. Então, nós convidamos as pessoas para vir à igreja. Então, muitas vezes, nós nos colocamos como mais importantes e melhores que os demais. Porque em outra passagem bíblica, em outra narrativa que complementa o texto que nós lemos aqui, sabe qual é a proposta dos discípulos? Despeça a multidão, que vai embora e nós vamos comer o que tem aqui. E às vezes, como igreja, nós nos comportamos dessa maneira. Porque muitas vezes nós fazemos programação para nos retroalimentar. Muitas vezes o nosso foco é na nossa agenda. Muitas vezes a vida da igreja é voltada para dentro. Nós estamos nos alimentando. Nós estamos nos enchendo. E as pessoas que estão lá fora, que se vira. Se quiser, vem para cá. Nós estamos fartos e inchados. Mas Jesus está fazendo essa pergunta. E essa pergunta está ecoando nessa manhã aqui. Como nós vamos alimentar a multidão que está necessitada? Essa multidão toda ainda segue afluindo. Essa multidão ainda continua clamando e pedindo ajuda. Essa multidão ainda continua vindo até nós. E que solução nós estamos dando? Aqui há um argumento aqui de alguém mais estruturado como Filipe, que diz: olha, Senhor, nós não temos recurso financeiro, porque para sustentar essa multidão aqui, a gente tinha que trabalhar mais de 200 dias do ano para alimentar essa multidão. Então, a mente matemática de Filipe já fez os cálculos ali, já disse: para muita gente alimentar essa multidão, a gente precisa de tanto. Então, muitas vezes,
a obra de Deus, nós colocamos problemas por questões financeiras. E aí vem André, que de alguma maneira é um pouco mais humano, mais assim de relacionamentos, e André é um pouco irônico. André diz, olha, tem um rapaz ali com uns peixes e uns pães de cevada, o pão de cevada era um pão de uma qualidade menor, tem uns pães ali, uns peixes, mas dá para alimentar quantas pessoas? E às vezes, irmãos, nós nos colocamos nessa situação. Mas a minha pergunta para você, como nós vamos responder essa pergunta? Como nós vamos suprir as necessidades? Essa passagem bíblica aqui, ela nos dá a direção e nos aponta para onde está a solução. Porque no texto nós vamos ver, em terceiro lugar, nós vamos ver em primeiro uma multidão inconstante. Segundo, nós vamos ver discípulos incrédulos, mas nós vamos ver aqui uma provisão inesperada no texto bíblico. Você vai ver uma provisão inesperada que está aqui nessa manhã, que está diante de nós. O versículo vai dizer aí, do versículo 10 em diante, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quando você vê essa liturgia aqui, você lembra de quê? Quando você vê essa liturgia no texto, Jesus toma o pão, parte, agradece e fala para os seus discípulos, distribua a todos que estão aí e traz o que sobrar. Jesus mostra aos seus discípulos o que é a igreja. Jesus mostra para os seus discípulos de uma maneira muito simples qual é a essência da igreja. A essência da igreja, irmãos, é Cristo. Ele nos chamou para nós alimentarmos a multidão. E nós não podemos colocar nada no lugar de Jesus Cristo. Porque tudo que nós colocamos no lugar de Jesus Cristo não vai saciar e não vai resolver o problema da nossa vida. Então Jesus está mostrando aos discípulos, assim como eu sou o alimento para vocês, eu também sou o alimento para essa multidão. E essa é a verdadeira Santa Ceia. E essa é a verdadeira essência da igreja. Quando nós somos igreja, inclusive a palavra igreja, é a construção de duas palavras que significam a congregação que está voltada para fora. Então, quando nós deixamos de ser aquilo pelo qual Deus nos chamou para ser, nós colapsamos, porque entramos em um processo de decadência, entramos em um processo de autossabotagem, entramos em um processo de mortificação. A igreja, ela vive, a igreja, ela floresce, a vida cristã, ela faz sentido quando nós fazemos aquilo pelo qual nós fomos chamados para fazer. E a única coisa que você foi chamado para fazer é seguir a Jesus e falar do seu evangelho. Mas aqueles discípulos, eles não eram capazes de responder essa pergunta. Assim como nós, muitas vezes, estamos tão cheios de atividades, estamos tão cheios de programas, estamos com um calendário tão cheio, que nós não temos a oportunidade de falar do evangelho de Jesus. Que nós não temos condição de alimentar ninguém. E nós fazemos, e chegamos no final do dia e nos sentimos vazios. Por quê? Porque talvez você está comendo algo que não está te alimentando.
Talvez você está se enchendo de algo que você pensa que é bom para você, mas está te fazendo mal. Então Jesus está mostrando nesse texto que Ele é a provisão. A nossa solução não está nas pessoas. A nossa solução está em Jesus. Está no Evangelho. A solução da Igreja da Bahia não está na Igreja da Bahia como instituição. Não está no pastor. Não está nos oficiais da igreja. Não está nas atividades que nós fazemos. Mas está em Jesus. E à medida que nós trazemos Ele para o centro, à medida que nós revisamos as nossas atividades, à medida que nós revisamos a nossa vida, à medida que nós revisamos os nossos valores, à medida que nós colocamos tudo naquela medida, que Jesus é a régua, todas as coisas são restauradas e reestruturadas. Portanto, Jesus não diz mais nada aos seus discípulos. Ele simplesmente demonstra em atos e palavras. Alimentem a multidão, porque eu sou a provisão. Mas se você observar no texto, você vai ver que Jesus mobiliza os seus discípulos. Ele não os deixa parados, mas ele diz, olha, organizem a multidão em grupos. Tomem os 12 cestos, dividam a multidão em grupos e vocês vão servir a multidão. Porque essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da vida cristã. De que maneira nós servimos a Deus? Servindo ao próximo. De que maneira nós servimos a Deus? Servindo ao meu irmão. Fazendo a minha missão, o chamado que Deus me deu. Então aqui no texto, Jesus não está descartando os seus discípulos. Jesus não está desconsiderando os seus discípulos. Mas o melhor privilégio, o maior privilégio que qualquer pessoa pode ter nessa vida é o privilégio de ser instrumento de bênção para a transformação de vidas. Minha pergunta é: quem você está transformando? Quem você está discipulando? Se nós colocássemos como meta, nesse ano, na Igreja Presbiteriana da Bahia, de cada um de nós fazer um discípulo, nós não teríamos espaço aqui. Hoje eu estava olhando aqui, eu vi que tinha muitas pessoas com dificuldade para encontrar lugar no banco para sentar. A galeria está praticamente cheia. Aqui os bancos estão praticamente lotados. Se nós, cada um de nós, lançamos esse desafio de fazer aquilo pelo qual Cristo nos chamou para fazer, a Igreja da Bahia ficou pequena. Mas há um último ponto nesse sermão aqui, que é extremamente importante nessa manhã. Há uma multidão inconstante. Há discípulos incrédulos. Há uma provisão inesperada. Mas há nesse texto aqui uma honra inapropriada. Há uma homenagem aqui inapropriada, que eu e você precisamos estar em alerta. Observe o texto aqui, versículo número 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de quê? De o arrebatá-lo para o proclamarem o quê? Rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque tem muitas coisas na nossa vida para nos distrair. Tem muitas coisas na vida cristã para tirar o nosso foco. Tem muitas coisas na vida cristã que às vezes nós colocamos o foco na coisa errada. Jesus não precisava ser proclamado rei, porque ele é o rei. O que está acontecendo no texto aqui? Entenda. Jesus veio como Messias. Ele veio como servo sofredor. Ele disse aos seus discípulos: eu vim para
servir e não para ser servido. Eu vim para aqueles que estão enfermos, não para aqueles que estão sãos. Ele veio para servir como servo em lugar de cada um de nós. E ele nos ensinou que nós deveríamos servir, porque o maior entre vós seja o que serve. Jesus, na Santa Ceia, em João capítulo 13, que vamos ver daqui a alguns segundos, o que aconteceu? O que Jesus fez na Santa Ceia? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas, muitas vezes a multidão está preocupada nos elogios. Muitas vezes a multidão tem uma visão vaidosa. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa vaidade. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa sede pelo poder. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa natureza, que queremos receber elogio, queremos estar sentados nas melhores posições, queremos ter as melhores influências. Mas Jesus nos ensina aqui que ele não se enganava, que ele tinha muito clara a sua missão. Jesus não veio para ser um salvador político. Jesus não veio para ocupar uma posição política. Porque aqui no texto, a multidão e os discípulos queriam proclamar Jesus como o novo imperador, como o novo rei político que iria destronar o Império Romano e ele iria resgatar o reinado de Israel e reinar com o povo de Deus. E muitas vezes nós, como igreja, pensamos isso. Quantas vezes a igreja não se engana? Porque quantas vezes a igreja não se envolve em coisas que não é da sua alçada? Quantas vezes a igreja não se divide por questões políticas? Quantas vezes a igreja não se divide por busca de poder? Quantas vezes irmãos não brigam dentro da igreja porque estão buscando posições? Quantas vezes irmãos não brigam com irmãos porque as coisas não aconteceram como ela queria? Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos perder o nosso foco. Nós temos que deixar que Deus faça todas as coisas. Porque quando o crente e quando a igreja, irmãos, faz o que ela tem que fazer, ela vai brilhar. Não queira brilhar. Deixa que Deus vai deixar você brilhar. Porque nós somos luz. Porque nós somos sal da terra. E quando nós fazemos as coisas de forma humilde, de forma altruísta, de forma serviçal, servindo a Deus e para a glória dEle, é Ele que vai se responsabilizar de colocar-nos onde Ele tem que nos colocar. Mas quando nós tiramos Deus do altar maior da igreja, das nossas vidas, e colocamos a nossa vaidade, o nosso desejo pelo poder, o nosso interesse pessoal, nós estamos jogando terra em Deus. O Senhor Jesus quer que você pare de comer as migalhas que caem da mesa. Não é um cargo que vai te dar satisfação. Não é uma influência que vai te dar satisfação. Não é um elogio que vai te satisfazer. A única coisa que pode preencher a nossa necessidade e o vazio do nosso ser é Cristo. E isso é ser alimentado pela multidão. Isso é ser alimentado por Cristo. E a minha oração é que, como Igreja Presbiteriana da Bahia, nós não percamos o foco. Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos avançar. Nós precisamos passar por um processo de transformação, de revitalização como igreja. E esse processo tem várias implicações. Irmãos, toda mudança é dolorosa. Toda mudança é sacrifício. Mas é um sacrifício maravilhoso. Porque que bom quando você sabe que você vai fazer uma cirurgia
mas aquilo vai tirar um problema, vai resolver o problema. Que bom é quando você sabe que vai tomar uma injeção, e aquela injeção vai doer, mas vai sarar. Que bom é quando você sabe que você vai tomar um remédio, vai ser amargo, mas vai sarar. Mas a gente às vezes não quer passar por isso. Mas nós precisamos passar juntos. Nós precisamos estar juntos nisso aqui. Nós precisamos dar as mãos e precisamos avançar. Porque a multidão está com fome. A multidão está com fome, ela precisa ser alimentada. E nós, como igreja, temos que dar a resposta. E a resposta é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, para a glória dele. Vamos ter um momento de oração? Eu queria que você orasse o seu coração aí agora. Você pedisse a Deus graça para Ele nos dar essa força que não está em nós, que depende só dEle. Sabe uma coisa linda que eu vejo nesse texto? É que Jesus, Ele vê a nossa fragilidade, a nossa limitação, mas Ele não nos joga fora. Nós não somos carta fora do baralho. Nós não somos uma peça que Ele joga fora. Nós não somos um copo descartável. Nós somos parte do corpo. E o bom de Jesus é que Ele nos restaura. É que Ele vê a limitação de André e de Filipe, que com esforço estão buscando a solução. Mas Ele fala, eu quero ensinar vocês. E nessa manhã é que isso que Ele quer fazer com a gente. Ele quer nos ensinar. Senhor Deus, essa manhã nós nos colocamos nas Tuas mãos. Pedimos a Tua graça nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura o nosso coração. Abençoa a nossa igreja. Renova a nossa fé. Senhor, faça um milagre no nosso meio, como o Senhor já tem começado a fazer. Como o Senhor já tem ministrado graça nas nossas vidas. Nós te agradecemos por essa igreja. Nós te agradecemos por toda a liderança dessa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as famílias que compõem essa igreja. Nós te agradecemos porque mesmo em meio a lutas, a dificuldades, a diversidades que passamos, o Senhor tem mostrado que a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos acompanhado. E nessa manhã nós queremos seguir em frente, Senhor, nesse processo de restauração. Queremos ser fiéis a Ti. E queremos descansar na provisão do Senhor. Nós não queremos ficar murmurando, como o povo de Israel fazia no deserto. Nós não queremos, ó Pai, lembrar-nos das comidas que nós comíamos no Egito. Mas nós queremos comer esse maná que desce do céu, que é o Senhor Jesus. Obrigado, porque a Tua graça nos basta. E nessa manhã, que a Tua graça nos renove para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém.